Menina da pele preta, pertenço ao samba, ao batuque dos escravos que acenam dos navios. Sou deles e em mim os trago, dançando ao som de um cavaco se vão gerações inteiras. Na voz de João Nogueira, a avó, a filha, a neta, pois me beijaram a boca e eu me tornei poeta. Eu sou a Juliana Valentim, escritora de Brasília. A minha paixão pelas palavras, ela começa na minha vida desde criança. Eu digo que eu sou apaixonada pelas palavras antes mesmo de saber ler e escrever. Porque meu pai lia muito para mim na infância e eu era muito apaixonada pelas histórias, eu adorava contar histórias. Depois eu aprendi a ler e a escrever e me apaixonei pela biblioteca, pelas bibliotecas, eu adorava, era a coisa que eu mais gostava. Quando eu fiz 10 anos de idade, a minha mãe me deu de presente, de aniversário, uma máquina de escrever. Naquela época ainda não tinha internet. Eu ganhei uma máquina de escrever e aí me profissionalizei, fui aprimorando a minha escrita, fui conhecendo a cena literária de Brasília, que é a minha cidade, e nunca mais parei, né? Acabei me formando em jornalismo, porque o jornalismo, ele me dava a possibilidade de contar histórias. Eu queria contar histórias. O jornalismo tem uma influência enorme na minha forma de escrever. Quando eu me formei, eu queria ser cronista, né? Aqueles cronistas que tinham seus espaços fixos nos jornais impressos. E hoje não existe mais isso. Hoje todos nós somos produtores de conteúdo, cada um, né? Surgiram os blogs, veio a internet, todo mundo consegue hoje colocar o seu conteúdo para fora, mas quando eu olho para trás eu vejo que toda a minha bagagem ali de estudo jornalístico, ele tem uma influência enorme, sim, na minha escrita. Eu gosto muito dos contos, eu gosto muito das crônicas, né? Então a poesia também vem muito forte na minha vida, mas eu comecei mesmo querendo ser cronista lá atrás. Sempre gostei das pessoas que sonham e metem as caras, desfilam com suas coragens absolutas, cantando liberdade pelas ruas, e são chamadas de loucas, e mudam com as fases da lua, mas brilham como vagalumes quando tudo é breu. Sempre gostei das pessoas valentes e sonho ardentemente que uma delas seja eu. A gente ouve falar muito na dificuldade que é viver da arte no Brasil de uma forma geral, né? Não só da escrita. Mas quando eu puxo para a literatura, para os escritores, para a forma de viver dos escritores, a gente vê, claro, que há vários escritores aí tentando, que estão há anos no mercado, né, tentando essa visibilidade que se quer tanto, que se busca tanto, mas a gente tem, do outro lado, escritores que estão vivendo da sua escrita, né? O que acontece hoje é que a tecnologia, ela mudou a forma como as pessoas consomem a literatura. Então, nós, como escritores, nós precisamos entender esse novo formato e precisamos acompanhar esse novo formato, porque não tem volta, né? A tecnologia está aí, ela veio para ficar, com todos os benefícios e com todas as dificuldades e com todos os desafios, mas ela vem para ficar. Então, o escritor hoje, que quer viver da sua escrita, ele tem um caminho difícil, claro, sim, mas ele tem uma ferramenta aí muito interessante, que é a internet. O Palavras que Dançam, ele é o nome do meu segundo livro, né? Eu tenho 3 livros publicados. O primeiro é O Manuscrito de um Viajante, o segundo é o Palavras que Dançam, que é de poesias, e o terceiro é O Abrigo de Culé, que já é um romance. Quando eu lancei o Palavras que Dançam, que é um livro de poesias, eu senti a necessidade de pegar essas poesias e botar na internet, né? Porque é mais fácil, você tem pílulas curtas, você tem fragmentos, poesias são mais curtas, são mais fáceis de você jogar na internet do que um romance, né? Digamos assim. E
aí faz alguns anos, 2 anos e meio, não tem tanto tempo assim, que eu joguei esse trabalho nas redes sociais, criei um perfil literário, Palavras que Dançam, e a minha surpresa foi enorme, porque eu esperava, claro, ter um retorno bacana, esperava que mais pessoas pudessem ler o meu trabalho, mas de repente eu vi o trabalho realmente crescer e chegar, hoje está lá com 40 mil seguidores, que no universo da internet, quando você pensa nos atores globais, que tem milhões de seguidores, talvez não seja muito, mas no meu universo de escritora, 40 mil pessoas, assim, eu tenho uma alegria enorme de entrar ali, de conversar com essas pessoas, né? E eu brinco que a minha poesia não chegaria a tantos corações se não fosse pela internet. Então, se bem utilizada, é uma ferramenta incrível. Quando algo lhe dói, leia poesia, tente, aconchegue-se nas minhas linhas, que por aqui cada palavra é um abraço. E se você vem, a gente vai junto. E junto, eu lhe prometo, a vida fica mais fácil. Sempre flertei com a música, a vida inteira. Meu pai toca, meu pai canta. Lá em casa, assim, eu cresci muito nesse ambiente musical, muito mais do que literário. Eu sempre tive a música muito próxima a mim, muito mais do que a literatura. E isso foi acontecendo ao longo da vida. Eu acabei conhecendo vários músicos e tendo diversos amigos músicos e poucos amigos escritores. Então eu fui caminhando muito na música, mas é aquilo, com a literatura sempre aqui, ó, volta. Então, o que eu tento fazer hoje é mesclar um pouco as duas coisas. Então, uma coisa que tem acontecido e que tem sido super legal é o trabalho com alguns músicos que acabam usando as minhas letras, as minhas poesias como música, fazendo música com as minhas letras. Então, isso para mim é muito gostoso, porque aí eu estou juntando duas coisas que são minhas paixões, né? Abri o dicionário da alma, buscando o sentido das coisas. Entre as palavras que lá dançavam, estava ela, leveza, tão colorida, escrita com giz de cera, pelas mãos da criança faceira que em nós nunca envelhece. A gente apenas se esquece como é que se flutua. Leveza é palavra-pluma nas bocas de quem se atreve. Eu sou muito brasiliense, né? Não sei se existe ser pouco ou muito brasiliense, mas eu sou muito brasiliense, sou muito dessa terra, sempre consumi tudo muito desta terra e escrevo muito sobre Brasília. Então, eu tenho poesia sobre Brasília, nos livros, no romance, coloco uma pitadinha de Brasília. Então, Brasília é como se Brasília estivesse em tudo, realmente. Eu nasci no Guará, e aí passei toda a minha infância no Guará, depois mudei para o outro lado da cidade, fui morar no Lago Norte, depois hoje moro no Jardim Botânico, então caminhei um pouco dentro de Brasília, e acho que sim, sabe, que Brasília me influencia absolutamente, não no gênero literário em si, mas nos elementos que compõem a minha escrita. Tem Brasília em tudo ali. Eu acabei de lançar um livro chamado O Abrigo de Culé, que é o meu primeiro romance, e ele vem de uma necessidade de brincar com gêneros literários diferentes. Então, eu já tinha um livro de crônicas, que já vem lá do jornalismo, um livro de poesias, e eu queria entrar nesse mundo dos romances. E o livro ele tem uma temática muito forte, porque ele fala da escravidão nos anos 40. É uma história de amor, antes de tudo é uma história de amor da Maria e do Gabriel, mas em determinado momento da história eles se encontram e eles encontram pessoas que estão em situações escravizadas em fazendas no interior do Brasil e eles lutam aí pela liberdade incondicional. E tem sido muito gostoso porque, apesar da ambientação ser nos anos 40, olha que tema atual, né? Estamos ainda debatendo isso. E tem sido muito interessante entrar nessa discussão. O livro traz também personagens femininas fortes, então eu falo muito da sororidade, eu falo muito da solidariedade entre mulheres.
E é outro tema muito forte e outro tema muito atual. Então tem sido bem legal trazer à tona discussões como essa, porque eu acho que nós, enquanto artistas, de qualquer que seja o formato da arte, temos que amplificar essas vozes e temos que falar sobre esses assuntos. Então, está sendo bem bom. A gente precisa, primeiramente, de saúde, né? Claro, estamos vivendo um momento muito difícil, muito desafiador, e a saúde vem absolutamente em primeiro lugar. Mas a arte tem uma importância muito grande nesse momento, né? A gente percebeu, vivendo um momento absolutamente impensável, a gente percebeu o quanto a arte é importante. O quanto no confinamento você ter um bom livro, eu vou puxar para a leitura, você ter um bom livro, mas também você ter um bom filme para assistir, você ter uma boa música, o quanto essas coisas nos salvam, né? Essa palavra é forte, mas é verdade, né? Quanto a arte, ela nos salvou nesse momento. Então, eu creio que a gente realmente precisa olhar para isso, a gente precisa aprender as lições que precisam ser aprendidas para que as situações não se repitam. Então, eu realmente desejo que a gente passe por tudo isso, que a gente saia lá na frente, que esse lá na frente não seja tão lá na frente assim, seja um lá na frente breve, mas que a gente saia bem fortalecido disso tudo. Nós somos felizes no silêncio, longe dos holofotes, nas palavras sussurradas em segredo, sem alarde, sem likes, sem medo. Nós somos felizes no detalhe, naquele pensamento alegre e bobo que cultivamos sem dizer. Nós somos felizes na caridade discreta, no bem que fazemos ao mundo e ninguém vê.